Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Uma edição muito especial, porque estamos em Badajoz, onde está sendo realizado o julgamento contra o irmão do presidente do governo, David Sanches, por esses crimes de prevaricação e tráfico de influência. Hoje começou oficialmente o julgamento com o depoimento das testemunhas. E a primeira coisa que temos que contar é que o tribunal desta audiência provincial de Badajoz, a primeira coisa que fez foi resolver as questões preliminares que haviam sido levantadas na semana passada, em uma audiência prévia. E a verdade é que foi uma informação interessante e importante, porque a primeira decisão que foi tomada pelo tribunal desta audiência provincial de Badajoz foi absolver o irmão do presidente do governo, David Sanches, de um dos crimes que lhe eram imputados por parte de algumas das acusações. Concretamente, ele era acusado do crime de aceitar o nome, nomeação ilegal, da qual se beneficiou. É preciso lembrar que David Sanches foi colocado na deputação provincial de Badajoz. Primeiro ele foi colocado como coordenador dos conservatórios de Badajoz. E depois, já diretamente, ele foi nomeado como chefe do escritório de artes cênicas. E a primeira coisa que o tribunal fez, como eu disse, foi absolver David Sanches desse crime de aceitar uma nomeação ilegal, que só acarretava pena de multa. Isso é importante destacar ao considerar que, assim como a defesa dele argumentou na semana passada, esse crime já estava prescrito, certo? Ou seja, David Sanches está sendo julgado por esse crime de prevaricação, pelo qual ele pode pegar 1 ano e meio de prisão. E também por outro crime de tráfico de influência, os dois derivados do favorecimento na deputação provincial de Badajoz. Com isso, ele continua enfrentando 3 anos de prisão, mesmo que David Sanches tenha sido absolvido desse crime de aceitar essa nomeação ilegal. A verdade é que neste primeiro dia de julgamento, tudo é muito importante e interessante. Interessantes, então, as primeiras declarações, porque compareceram, por exemplo, os diretores de ambos os conservatórios, o Conservatório Profissional e outro conservatório de Badajoz. Foi muito interessante o que eles disseram. Alguns chegaram a admitir abertamente que a função de coordenador dos conservatórios não era realmente necessária. Ou seja, nomearam David Sanches como coordenador dos conservatórios quando não era necessário. Ou seja, inventaram um cargo, um trabalho para David Sanches quando não era preciso. Por quê? Porque a razão é clara, não é? Isso eles não disseram, mas criaram esse cargo ad hoc, única e exclusivamente porque era irmão de Pedro Sanches, o atual primeiro-ministro. E seguramente, embora isso não tenha podido ser comprovado ao longo da instrução, porque a investigação da juíza de Esma foi até onde pôde chegar. Que deu a ordem para criar esse cargo, esse posto de trabalho. Originalmente, então, seria o próprio Pedro Sanches, que o que queria era ajudar o irmão, que estava desempregado, que não tinha trabalho. Queria arrumar um emprego para ele na Diputação Provincial de Badajoz, garantindo um salarinho pago por todos os espanhóis. Em segundo lugar, eu também destacaria outra questão interessante, que é que, bem, também algumas das testemunhas, a maioria delas, não souberam explicar exatamente o que era isso da oficina de artes cênicas. É preciso dizer que o cargo de coordenador dos conservatórios de David Sanches acabou mudando para chefe da oficina de artes cênicas. E ninguém soube explicar exatamente o que era essa tal de oficina de artes cênicas. E claro, também não foi possível demonstrar ou explicar quais eram exatamente as funções de David Sanches como chefe da oficina de artes cênicas. Acho que isso é importante destacar, porque afinal de contas, o que está sendo julgado aqui neste Tribunal Provincial de Badajoz é esse favorecimento ao irmão do presidente do governo. É isso que está rendendo, então, este primeiro dia da sessão do julgamento. Ainda há muitas incógnitas, é preciso dizer que o calendário que foi planejado para o julgamento, na verdade, é bastante surrealista, porque supunha-se que todos os depoimentos deveriam acontecer de segunda a quinta, e isso vai ser impossível. Só para dar um exemplo, agora já é meio-dia e hoje estavam convocadas 15 testemunhas. E quero lembrar que já devem ter deposto umas 7 ou 8. E à tarde, claro, não vai dar tempo de ouvir as outras 7. Com isso quero dizer que vai ser muito difícil ouvir o depoimento como acusado de David Sanches na próxima quinta-feira, que era quando estava previsto.
Eu sinceramente duvido que até mesmo possa ser na sexta-feira, e não se descarta, portanto, que sejam habilitadas a segunda e a terça-feira da semana que vem. Inclusive, também não está sendo descartado, neste momento, que seja necessário habilitar alguns dias da semana seguinte, segunda, terça e quarta-feira, daqui a 2 semanas. Porque parece que não vai dar tempo de concluir o julgamento com o calendário inicial que havia sido estabelecido pela Audiência Provincial de Badajoz. Esses estão sendo os pontos-chave desta primeira sessão do julgamento. Mas aproveitando este vídeo, também não queria deixar de mencionar outro assunto que sei que preocupa muito vocês. Estamos acompanhando intensamente as medidas cautelares com Miguel Ángel Pérez, do famoso esquema CPI. Vocês já sabem que na semana passada, então, houve essas operações, por parte da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, que fez buscas na sede. Foi feita busca na sede do Partido Socialista, na Rua Ferraz, e na casa de Santos Serdã e de Gaspar Zarrias, ex-conselheiro socialista da Junta da Andaluzia. Agora aguardamos que o segredo de justiça seja levantado. E a informação que temos neste momento é que, de fato, o juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, que é quem investiga o esquema CEP, decidiu levantar parcialmente o segredo de justiça. Isso significa que nas próximas horas poderemos conhecer parte do processo, mas volto a destacar que será apenas de forma parcial, porque nessa investigação da CEPI na Audiência Nacional estão sendo apurados, digamos, 2 fatos principais. Em primeiro lugar, os contratos fraudados e adjudicados pela CEP, no valor de mais de 133 milhões de euros, pelos quais então, estão sendo investigados desde o início. Então, Anchon Alonso, que era aquele empresário da Servinabar, sócio de Santos Serdã, a operadora do PSOE, Leire Dias e o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes. Mas é que, neste caso também, no âmbito do esquema CEP, também estão sendo investigados os porões do Partido Socialista, justamente pelas mãos de Leire Dias. Com isso, o que soubemos nos últimos minutos é que, de fato, o juiz Pedraz levantou parcialmente o segredo de justiça do processo. Eu acredito que nas próximas horas, tudo relacionado às movimentações do esquema vai ser realmente conhecido. E também é verdade que será preciso esperar um pouco mais, talvez, para conhecer a totalidade do segredo de justiça que foi mantido durante 1 mês no restante do processo. Concretamente, essas adjudicações, como eu comentava, e esses contratos manipulados relacionados com a CEP. Ou seja, nas próximas horas haverá um novo golpe para o presidente do governo, Pedro Sánchez. E veremos se, nesse segredo de justiça, então, surgem novas informações que deixam o presidente do governo ainda mais encurralado. E tudo isso enquanto está sendo julgado, está sentado no banco dos réus o próprio irmão dele, David Sánchez, por esses crimes de prevaricação e tráfico de influência. Claro, o mais importante de cada dia, todas as informações, onde vocês vão encontrar? Pois é, no Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez. Encerramos esta edição do Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que tenham gostado e, como eu disse, continuaremos informando vocês pontualmente sobre as notícias mais relevantes que forem surgindo no âmbito judicial, não só na Audiência Provincial de Badajoz, mas também na Audiência Nacional e em toda a Espanha. Vocês já podem assinar o Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, escolhidos por menos de 3 euros mensais ou supremos por menos de 7 euros. Vocês também podem fazer suas contribuições via Bitum, os 6.275.563,70. 6.275.563,70. E como sempre digo, o mais importante é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!